Boa tarde, pessoal. Então, é, meu nome é Jadir Gonçalves Rodrigues. Eu sou professor no curso de História e Pedagogia do campus Nordeste, campus Formosa, da Universidade Estadual de Goiás. Eu tenho formação em História, mestrado também em História e doutorado em História. Todos os cursos foram realizados na Universidade Federal de Goiás e acabei me fixando por aqui já há 20 anos. Eu trabalho na Universidade Estadual de Goiás. Desde a época que estava fazendo meu mestrado, eu entrei e fui trabalhar na Universidade Estadual de Goiás e estou até hoje nessa mesma instituição. Portanto, 2 décadas de minha vida dedicada aos estudos históricos e ao trabalho na licenciatura, a formação de professores, essencialmente, seja na pedagogia, seja na história, na geografia. Basicamente, essa é a grande área de atuação, modalidade de atuação da Universidade Estadual de Goiás. Bom, o assunto é exatamente as narrativas e contranarrativas. E aí, pensando Brasil, mais de 2020 especificamente, e o objeto é o governo federal em perspectiva. Sabe? É como que essas narrativas foram sendo construídas, estão sendo construídas, na verdade, pelo governo federal brasileiro. Eu criei um canal no YouTube em março, no início de março, por conta da minha atividade profissional, atividade na docência, na Universidade Estadual de Goiás, pelas aulas remotas, não é? Considerando o distanciamento que foi decretado e que eu considero que é necessário, aliás, distanciamento social, a universidade optou por aulas remotas, aulas online, durante um certo período, que está terminando agora, porque resolveu suspender o 2º bimestre, pensando ou planejando que a gente retorna em agosto, e aí segue-se o 2º bimestre e o ano letivo de uma maneira geral. Bom, então, eu criei o canal para isso, enquanto uma ferramenta didático-pedagógica para trabalhar com os meus estudantes. Assim como a gente acabou aprendendo, eu e uma série de outros professores, a lidar com Jitsi, Meet, que é uma plataforma interessante para videoconferência, o Google Meet, que foi aberto recentemente, que tem uma utilidade enorme, Hangout, enfim. E eu acabei optando pelos vídeos no YouTube, porque a maioria dos estudantes tem acesso e utilizam com frequência o YouTube. Bom, e é isso. Mas nas 2 últimas semanas, já caminhando para o encerramento das minhas atividades remotas na Universidade Estadual de Goiás, e por estar em distanciamento social, quer dizer, em home office, né, trabalhando em casa, eu tenho acompanhado com mais frequência o noticiário nacional, particularmente as questões que se relacionam com a Covid-19, que nesse momento se constitui na maior das preocupações dos brasileiros, de todos nós brasileiros, tá bom? E aí entra o assunto, ou o tema do governo federal do Brasil, sabe? Essas narrativas e contranarrativas, enfim. Bom, a partir desse preâmbulo inicial, eu quero pensar um conceito da pedagogia aqui, tá? Que é sobre o delírio persecutório. Quer dizer, o que seria o delírio persecutório? Na verdade, segundo a psicologia, consiste em um conjunto de condições delirantes na qual a pessoa afetada acredita estar sendo perseguida o tempo todo o tempo, em todas as circunstâncias da sua vida, do seu cotidiano. Como que se caracteriza esse delírio persecutório? Bom, segundo a psicologia, a caracterização da mania de perseguição ela se dá de 2 formas. Primeiro, quando o indivíduo acredita que está sendo perseguido ou que será perseguido no futuro próximo. Ou, então, quando esse mesmo indivíduo pensa que o perseguidor, percebido, né, e identificado
teria a intenção de lhe causar algum tipo de dano de qualquer espécie, seja físico, seja mental ou moral. Trata-se, então, de um transtorno psicológico por definição, tá certo? Por que eu trago esse conceito e essa ideia de delírio persecutório? Porque isso parece que se aplica com muita consistência ao governo federal, sabe? A estrutura do governo federal, tá? Principalmente no primeiro escalão. Quando você observa, sobretudo no que se divulgou daquela fatídica reunião do dia 22 de abril de 2020, né? Abril último, das observações, dos comentários, das ilações mesmo que vários dos ministros fizeram, e particularmente o senhor presidente da República, de perigo comunista, iminência de golpe comunista, prisão de prefeitos, por outro lado, referências a governadores e a prefeitos assim, a partir de adjetivos realmente inadequados, quando você pensa que nós estamos aqui falando de uma reunião que ocorreu no âmbito da presidência da República, quer dizer, é a instância máxima política desse país. A impressão que se tem, sem nenhum demérito, é que a gente se trata de observarmos um papo de botequim, sabe? Daqueles botequins assim, onde toda a formalidade ela foi, por vez, e de uma vez por todas, abolida, tá bom? Então, a ideia é de se pensar esse tipo de delírio que a psicologia trabalha, é justamente para utilizar enquanto uma ferramenta, e aí pensando um pouquinho o que o professor José Luiz Melcher escreve, o saudoso professor José Luiz Melcher, da Universidade Federal de Santa Catarina, é sobre a análise crítica do discurso, ou sobre a ACD, não é? E, sobretudo, na tríade das representações sociais, sabe, que podem ser percebidas nesse discurso, por um lado, o discurso social, por outro lado, tá? E a identidade social. Sabe, se você pensa o discurso na perspectiva das relações sociais, como que elas são percebidas. E, por fim, as identidades sociais desses atores sociais. Tá? Então, basicamente, eu vou me ater a isso. As representações sociais desses falantes, desses atores, as suas identidades sociais, que está posta para a maioria das pessoas no Brasil, e, por fim, as relações sociais. Como que essas relações sociais elas são pensadas, tá? Como que se imagina essas relações sociais a partir do ponto de vista desses atores que nós estamos nos referindo aqui, tá bom? Bom, essa é uma observação que se faz necessária nesse momento. Bom, então, o objeto principal aqui vai ser o vídeo da reunião ministerial, naquilo que foi liberado para o público em geral, como eu, por exemplo, sabe, cidadão comum, né? Que é interessante quando você pensa que nós temos autoridades que atribuem a si mesmo o poder supremo e você pensar nos professores que atribuem a si mesmo uma condição social de cidadão comum, como todos os outros concidadãos desse país, tá bom? Que compõem a sociedade brasileira. Bom, então, aí a primeira coisa que salta aos olhos, para mim, e eu pensando instrumentos da análise crítica do discurso, da ACD, é a liturgia do cargo, sabe? A formalidade que é inerente à ação de alguém que está investido de uma função em um cargo público, portanto, não é um cargo privado, é um cargo público. A privacidade ela é abstraída nessa circunstância. Sobretudo, quando a gente pensa nas autoridades, ou supostas autoridades, que seria um exemplo para a maior parte do povo brasileiro, do cidadão brasileiro, tá bom? Então, nesse sentido, eu me coloco a pensar ainda em outro instrumento,
sabe? Em outra constatação que é importante para a análise do discurso. Nós estamos falando de funções formais de instituições, e de instituições seculares. Tá? Particularmente quando eu penso no Ministério da Justiça, que é o segundo mais antigo, o primeiro foi a Casa Civil, que foi constituído, formado no Brasil a partir da República de 1889, e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Sabe, quais são as funções, então? E podemos pensar a Polícia Federal, que é uma polícia judiciária. Portanto, ela não tem vínculo com a ação governamental do governo, do senhor, da presidência. Tá? Isso é um equívoco, ficar insistindo nisso. Parece uma obsessão típica de delírio persecutório mesmo, sabe? Em relação ao objeto de desejo que seria a Polícia Federal, tá bom? Uma influência, um diálogo, uma relação próxima. Enfim, todo mundo tem acompanhado isso. E o Ministério da Justiça, que tem um escopo muito grande, o espectro do organograma do Ministério da Justiça é muito amplo. Mas a função do Ministério da Justiça não é ser utilizado ou fundamentalmente trabalhar como advogado ou como defensor da Presidência da República. O Ministério da Justiça está inserido, ele é um órgão de governo também, tá? E que tem uma série de atribuições. E até porque, quando você pensa no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a segurança do presidente ela é tratada fundamentalmente por esse órgão. Sabe? Não há necessidade de transferir isso para o Ministério da Justiça, porque seria você mudar a função. E não cabe, isso já está estabelecido constitucionalmente, não cabe aqui esse tipo de tentativa da Presidência da República. Tá bom? Bom, vamos aos fatos. O que me chamou muita atenção para poder tentar tecer alguns comentários foi uma fala do senhor presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e assim, às vezes eu sou muito desligado de política, na verdade, apesar de ser um historiador. Em alguns momentos eu pensei que ele fosse médico, que uma das formações acadêmicas dele fosse médico, porque ele está querendo receitar remédios, enfim. E a postura dele, às vezes, parece muito megalomaníaca. Poder supremo, enfim, é uma linguagem inapropriada em todos os aspectos. Tá? Mas, enfim, tem uma fala dele que eu considerei fundamental porque eu vi repetidas vezes na mídia. E assim, tanto na CNN, na Band News, na Globo News, em jornais impressos, em jornais online. Você vê isso o tempo todo, tá bom? Que, abre aspas, o presidente vai atribuir ao senhor doutor, na verdade, que ele tem doutorado de fato, o Moro, tá? Ao juiz Moro, ao ex-juiz, né? Moro, vai atribuir ao Moro, que é o atual ministro naquele momento da Justiça, a função de, e ele repete isso tanto nas mídias privadas dele, quanto para jornais e para várias redes de televisão, tá? Que ele vai dizer o seguinte, que seria função do Moro, do ministro Moro, né, cuidar para que o presidente, ou seja, ele, sua família e amigos, e fica claro que ele faz referência a amigos, não fossem chantageados. Então, essa é a atribuição do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E assim, mesmo uma criança, se nós pensarmos uma criança de 10 anos, de 7 anos, se você apresentar isso para ela uma vez, ela vai saber que é o GSI, sabe? E que não que ela vai resolver um problema de saúde, não é com o professor, é com o médico, a criança sabe disso. Então, pressuponham que pessoas que ocupam a presidência da República ou que fazem parte desse primeiro escalão, elas tenham consciência disso. Segurança, o GSI. A própria terminologia já te remete, né? Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, são eles que devem trabalhar, tá? E me chama a atenção porque é uma palavra, é um tipo de colocação totalmente inadequada, estapafúrdia
é que ela extrapola qualquer limite de compreensão cognitiva de quem quer que seja. Bom, mas vamos à segunda parte. A segunda parte que eu observo, quando eu vejo a partir da ACD, quando eu tento analisar essa reunião ministerial daquilo que foi divulgado para nós, cidadãos comuns, é o tipo de linguagem e referências. Particularmente as que são realizadas pelo excelentíssimo senhor presidente da República na referida reunião ministerial. Quando ele fala do governador de São Paulo, João Dória, do governador do Rio, Wilson Witzel, e do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, né? Ou mesmo quando ele faz referência ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. É assustador, a partir do ponto de vista das representações sociais, das relações sociais e mesmo das identidades sociais. Quer dizer, eu não vou reproduzir os termos que ele usa, os adjetivos, né, que ele usa para depreciar, sabe, diminuir ou tentar ridicularizar pessoas públicas, como o senhor João Dória, como o senhor Wilson Witzel, como o senhor Arthur Vigílio. E aqui eu quero deixar claro que eu não tenho nenhuma matriz partidária. Eu nunca me fiz parte de nenhum partido. Eu nunca tive uma atuação política e nem pretendo, a princípio, tá bom? Então, isso é assustador, porque a partir das representações sociais, o tipo de argumento, o tipo a maneira de falar desse ator social, ela revela muita coisa. Revela muita coisa da sua própria formação, da sua índole, sabe? Das suas noções básicas, dos conceitos básicos da sua vida. Que uma pessoa que ocupa o cargo número 1 do país, que se refere ao outro, nos termos que ele se referiu, ou que se sente ameaçado por um governador do estado do Rio de Janeiro, um dos estados que está sofrendo absurdamente com essa pandemia da Covid-19, quer dizer, o que o senhor Wilson Witzel pode fazer contra o presidente? Ele se posiciona como uma vítima diante do senhor Wilson Witzel. E é absurdo. Isso mostra muito das representações sociais dele. Mostra muito desse discurso, o que ele quer alcançar. Sabe, que tipo de relações sociais que ele está pensando. A mesma coisa de falar que é função do Ministério da Justiça cuidar dos amigos dele. Isso é algo impensável. Volto a repetir, é como você falar com uma criança de 10, 11 anos e perguntar a ela, bom, você tem que tratar de problemas de saúde, quem é que vai tratar? É o professor ou o médico? Óbvio que ela sabe quem é, mas parece que o primeiro escalão não sabe. Não é? Eles estão imbuídos desse delírio persecutório e assim estão vendo inimigos em todos os lugares. Inclusive um iminente golpe comunista, uma revolução comunista do Brasil. Quer dizer, é uma questão para a psiquiatria tratar, enfim. Tá? Bom, mas para além disso, e das finalidades desse governo, né, que está preocupado na observação que ele faz a partir do ponto de vista de um empresário, de uma hipotética intervenção do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que mostra desconhecimento, porque quem está muito vinculado às questões midiáticas acaba pegando qualquer coisa que se encontra na internet e tomando como realidade, sem uma análise mais aprofundada, mais sistemática, para você poder perceber o que é efetivo, o que é fake news, por exemplo, e o que é fato de verdade. Quando você vai apurar essa situação relativa ao patrimônio histórico, ao IFAM, você percebe que é um equívoco. Que não há fundamento naquilo que o presidente, o senhor que ocupa a presidência da República, faz referência. Bom, aí eu parto para outro aspecto que me chamou muita atenção e que me deixa muito preocupado. E é pensar a fala do senhor Abraham Weintraub, ministro da Educação, o cargo máximo da minha profissão, do meu labor profissional, que ele vai, num certo momento, destacando, abre aspas para ele, prender os safados do Supremo Tribunal Federal. Afora outras pérolas que ele vai argumentar.
como, por exemplo, que ele não está ali para trocar ideias, ele está ali para lutar. Ele está vendo uma luta, uma necessidade enorme de lutar, que eu não sei de onde ele está tirando isso. Sabe, a sociedade brasileira está preocupada com outras coisas no momento. A preocupação, basicamente, é com a saúde das pessoas. Sabe, nós estamos preocupados com a falta de estrutura hospitalar para atender as pessoas que estão adoecendo. A gente está preocupado das pessoas que não têm o que comer. Sabe, luta, que luta? Luta ideológica. O povo está numa luta por comida, por alimento. O povo está numa luta por saúde, por respiradores, sabe? Por estruturas de tratamento intensivo, enfim. Mas esse senhor, eu imagino que ele vai receber algum tipo de resposta, mesmo desse governo acéfalo, que aparentemente não percebe o grau, a gravidade daquilo que ele fala e de que ele faz. Porque ninguém assumiu, sabe, de maneira integral o quanto foi grave tudo aquilo que foi dito. Mas vamos para a segunda pessoa, que é o senhor Ricardo Salles. Senão isso vai ficar muito longo, que é o ministro do Meio Ambiente. Veja só, eu acho que ele é o anti-ministro do Meio Ambiente, na verdade, não é? Porque ele vai falar, abre aspas para ele, fazer uma passeada de mudanças nas regras ligadas à proteção ambiental e à área da agricultura, aproveitando que as atenções estão voltadas para a pandemia do Covid-19. Isso ao lado do ministro recém-impossado da Saúde, doutor Nelson Teich. Sabe? Isso é assustador. E mais assustador ainda, a partir do ponto de vista das representações sociais, e aí não é analisando um discurso, mas é você analisando o contexto de uma maneira mais ampla, o professor, o doutor Teich, aparentemente ele está estupefato. Ele se encontra assustado e constrangido, sabe? Tendo de um lado o Ricardo Salles e do outro lado o senhor Abraham Weintraub. É assustador, porque você percebe claramente que ele está ouvindo insanidades. Da mesma forma, a partir dessa representação visual, vocês procurem observar como que o general Hamilton Mourão, ele olha para o Bolsonaro, o senhor Jair Messias Bolsonaro, digníssimo presidente da República. Ele olha assustado, com o tipo de linguajar, com o tipo de comportamento totalmente inadequado para uma situação formal, para um conjunto de liturgias que estão inerentes ao cargo, que se refere a todo tipo de comportamento que se pode esperar do passaporte número 1 do Brasil, do funcionário público número 1 do Brasil. Mas, enfim, a coisa piora. Quando a gente pensa na ministra da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eu nem sabia quem era, da senhora Damares Regina Alves, que tem uma história de vida complicada, aquilo que você encontra de uma maneira mais geral na internet, tá? Que se diz evangélica, nada contra os evangélicos, mas assim, isso tem muito a ver com o terrivelmente evangélico do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Que se você enfatiza tanto, isso tem a ver ainda com a análise do discurso, esse terrivelmente evangélico, você está a depreciar o terrivelmente ligado ou vinculado à Igreja Católica Apostólica Romana, ou a outros credos e religiões nesse país, que é plural, sabe? Literalmente plural, e de uma diversidade fenomenal, e que o que se preconiza a priori é o respeito entre esses credos e essas religiões. Mas, enfim, talvez isso seja esperado demais desse tipo de pessoa. Mas essa senhora vai defender que após o fim da pandemia, ela vai defender a prisão de governadores e prefeitos que agiram de forma contrária àquilo que ela pensa. Sabe, ela não está preocupada com as milhares de vidas que estão se perdendo. Ela não está preocupada com as centenas de milhares de brasileiros que estão em desespero, preocupados, sem saber se vão ter atendimento do sistema de saúde, se vierem a precisar. Sabe, das pessoas que estão se despedindo dos seus parentes, sem poder ver, sabe, se despedindo à distância dos parentes que estão morrendo, e muitos deles nas filas, porque não tem como atender. Sabe, eles negam fundamentalmente que
os efeitos devastadores da Covid-19. Isso é assustador, que é o pano de fundo de toda essa que a análise do discurso nos traz de todo esse contexto que a gente está falando aqui. Bom, quando eu penso, enfim, sobre as explicações e manifestações do presidente após a divulgação do vídeo da malfadada reunião de 20 de abril, ele vinha a público para se vitimizar, em boa parte do tempo. Sabe, para dizer, olha, vamos plantar provas na casa dos meus filhos. Sabe, ele está partindo do pressuposto, mais uma vez, quando eu penso delírio persecutório, ele está partindo do ponto de vista que há uma intenção clara e contínua, inequívoca de fazer mal. Sabe, de que ele seja... vai sofrer algum tipo de dano, seja físico, mental ou moral. Ele precisa desse inimigo. E aí ele vai sempre naquele cercadinho diante do Palácio da Alvorada para falar não para jornalistas. Ele vai para falar para a sua plateia. Sejam 10, sejam 15, sejam 2, que vão estar lá para ouvir. Ele vai dialogar com eles e não necessariamente com a igreja, com a mídia. A mídia ele vai mandar calar a boca, a mídia ele vai tratar com menosprezo e com uma falta de educação que lhe é algo quase que natural. Sabe? Então, isso é assustador quando você observa que ele vai, por várias vezes, ele vai sair para poder dar desculpas. A cada novo comentário que surge, que é um comentário crítico, não tem como ser diferente, ele vem a público para poder inventar desculpa, para poder se defender. Defender do que é indefensável. Porque o que ele fez, o que ele falou, está registrado. O que vai fazer, o que vão fazer, seja o senhor João Dória, digníssimo governador do estado de São Paulo, o senhor Wilson Witzel, o senhor Arthur Vigílio, ou os digníssimos senhores que estão no STF, no Supremo Tribunal Federal, não sei. Isso é uma coisa que eles devem fazer e eu espero que eles o façam com responsabilidade, sabe? Eles o façam enquanto agentes públicos, e que eles são referência para os cidadãos brasileiros, como eu, por exemplo. E por incrível que pareça, eu que sou um crítico ferrenho do Parlamento brasileiro, do Congresso brasileiro, eu tenho que bater palmas. Tanto para o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, quanto para o presidente da Câmara. Sabe? O Maia. Porque realmente eles têm feito um trabalho que não tem como falar do quê? Sabe? No contexto, nas condições que nós estamos vivendo, nessas circunstâncias, eles têm agido como pessoas que têm noção, que têm bom senso e que se preocupam com o sofrimento do povo brasileiro. Quer dizer, eles estão exercendo o papel que a eles é incumbido, que a eles foi determinado a partir do momento que assumiram essas funções. E têm agido dentro da liturgia do cargo, assim como o Supremo Tribunal Federal, que teve as suas dependências invadidas pelo senhor presidente da República e um conjunto de empresários. E o que aconteceu? O presidente do Supremo Tribunal Federal recebeu educadamente, enfim, sabe? Mas se tratou de uma invasão para querer colocar no colo do Supremo Tribunal a responsabilidade pela inação, sabe? Pelo descaso que o governo federal, a presidência da República tem agido em relação a essa pandemia provocada pela Covid-19. É assustador, porque a desesperança ela se torna muito presente, porque é um desamparo total. Sabe, as primeiras pessoas que sofrem os impactos disso, os gestores públicos, são os prefeitos e, na sequência, os governadores. E esses, via de regra, eles aparentemente estão se mostrando preocupados. É o que se percebe, sabe? E eles não estão andando de jet ski, falando de churrasco, falando que não são coveiros, né? Eles estão agindo enquanto gestores que se preocupam com as necessidades da sociedade. E para isso, eles são servidores do povo, sabe? Não é o povo que deve servir ao governo, é o governo que serve ao povo. Mas parece que o primeiro escalão da política nacional não entende isso.
A única exceção aqui vai para o Senado, nesse momento, para o Senado e para a Câmara Federal, ou para o Congresso de uma maneira mais geral. Sem contar também, que é algo que me chamou muita atenção, porque eu sou daquelas turmas do início da década de 80 que teve no Exército, sabe? De se fazer reunião de frente. Sabe, ao Exército, as instalações do Exército, e com atitudes claramente antidemocráticas. Quer dizer, o povo, Supremo Tribunal Federal, o povo, Congresso Nacional, eles estão vendo isso. E a preocupação do povo é com a reação de vocês em relação a isso. Eu não vi nenhuma reação com tantos cartazes antidemocráticos, sabe? E que trazem ensejam em si uma série de crimes. Eu não vi uma reação do Supremo Tribunal Federal, a não ser assim, atribuindo isso à retórica, enfim, e não é retórica, é muito mais do que isso, vocês sabem disso. Sabe, esse gabinete do ódio que dizem que existe. Enfim, eu estou começando a achar que existe mesmo. Mas é recorrente, toda semana, todo final de semana tem isso. E assim, fora Rodrigo Maia, ou a Colômbia até que eles estão quietos com ele, a birra é com o Rodrigo Maia. Fora Rodrigo Maia, que é o segundo, né, na estrutura de sucessão do presidente da República, né, nesse momento. Fora Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é preciso saber de onde vem isso. Mas eu não percebo preocupação nem da Câmara, ou do Congresso geral, e nem do Supremo Tribunal Federal. E é isso que me faz vir aqui e perder meu tempo, ou dedicar parte do meu tempo, para gravar a minha insatisfação. E vou publicizar. Tá certo? Eu não estou esperando que as pessoas concordem ou discordem. Eu estou esperando que haja uma ação da estrutura do governo que não está contaminada com esse tipo de delírio, sabe, que a psicologia define como delírio persecutório. Dessa parte da política que ainda mantém a sua sanidade mental, dessa parte da política que percebe e considera que mais de 20 mil mortos em função da Covid-19 é muito. Dessa parte que tem de conviver com as cobranças e de visualizar isso das pessoas sem atendimento, sabe? É uma morte marcada pela agonia, ela ataca o sistema respiratório, entre outros, não é? E você não tem um planejamento para enfrentar isso. Você não tem, o único plano que existe, vai todo mundo para a rua, contamina e pronto, morre quem tiver de morrer e vamos aquecer a economia. A economia é à frente da saúde, da vida das pessoas. A base da economia são as pessoas, meu caro. Enfim, é muito difícil a situação que o país se encontra. É quase que desanimador. Mas eu espero que as estruturas estatais que têm responsabilidade nisso, isso serve para o senhor Witzel, serve para o senhor Dória, para o senhor Arthur Virgílio, serve para o senhor Rui, sabe? Serve para todos os governadores desse país. Isso é inaceitável. Isso serve para o Congresso, isso é inaceitável. Isso serve para o Supremo. Até quando que vocês vão tolerar isso? Vai ser assim, semana após semana, esse tipo de manifestação em Brasília, de apoio a um grupelho que se autodenomina de detentores do poder supremo e que acham que tem o poder supremo mesmo, inclusive para receitar remédios, que no planeta ainda não se descobriu um tratamento adequado para essa Covid-19, sabe? Para tratar desse vírus, da infecção desse vírus. Mas esse governo nosso, e algumas pessoas sabem disso, eles têm a solução. É impressionante. E nós esperamos realmente que o Supremo se manifeste, que o Congresso se manifeste. E que os governadores reajam à altura, porque o caos está se aproximando. Sabe, é assustador. Nós não chegamos nem perto do pico, aparentemente. Isso vai ficar muito pior. Então,
Chega desse tipo de discurso delirante, de golpe comunista, sabe, de revolução comunista, de luta, que luta, a luta é pela vida, sabe? Chega desse tipo de enfrentamento absolutamente desnecessário e sem fundamento. O Brasil não precisa disso. O povo precisa de outras coisas. É isso, eu paro por aqui.